Sim, senhoras e senhores, estamos de volta com o Semear Cash, o podcast mais famoso do mundo na nossa escola. Comigo hoje está o Alex. Fala aí, Alex. Mais famoso do mundo, que não era muito profissional, né, Cláudio? Sim. E agora estamos um pouco menos antiprofissional, se é que isso fez algum sentido pra você. E eu acho que mais bonitos também. Não quero dar spoiler, mas vai. Temos não uma convidada, né? Temos a nossa chefe com a gente. É por isso que a gente tá tenso, né? Débora Medeiros. Fala aí, Oi, Débora. gente, tudo bem com vocês? É isso aí, a Débora é a Gente, nossa eu tô produtora, hein? nervosa. Entendeu? Tá nervosa, Débora? Não tem Ai, por que eu tá nunca fiz isso nervosa. não, gente, pelo amor de Deus. Blogueira, empresária, mas o quê? Faz Social media. Deu uma força na carreira do Jairinho, cara. taxista. Jairinho. Quem foi o cantor? Jairo Bonfim. O Jairo Eletricista. Bonfim. Eu chamo de Jairinho Gente, pela entra amizade. no meu canal no YouTube, se inscreve. Nossa, já tá pedindo. Não, aí não dá. Aí, tá? né? Não Mas pode. é Aproveitar as isso. oportunidades. A gente não pode dar o braço, Alex. Esse é o Não problema. pode, não pode. Essa menina aqui deu uma força na carreira de um cantor pouco famoso, Jairo Bonfim. Ela deu uma força na A carreira Débora, dele. ela faz tudo. Ela edita foto, ela canta, ela é empresária, taxista, eletricista, comunista, capitalista. Ela é tudo que Estou pensando em fazer umas corridas no Uber. Deixa quando você ficar desempregado. É. Quando você ficar desempregado. Alex, mas tem quadro novo hoje, né? Tem. O nosso quadro Revisão. Lembrando que nós estamos no terceiro episódio, né, pessoal? Sim. Então nós já gravamos o episódio 1, o episódio 2 e falamos sobre algumas coisas que infelizmente, né, Cláudio? Cara, umas voltaram a acontecer e outras não pararam de Não acontecer, pararam né? de acontecer. Uma delas, né, que foi no primeiro episódio, se você não viu, corre lá. Vamos e deixar o link assiste. na descrição, Tá bem tá? aqui na descrição o link, é o que a Débora Medeiros vai colocar, tá? A primeira foi em relação às chuvas, lembra que a gente comentou? As chuvas em Petrópolis, que matou Isso. muita gente lá, né, Cláudio, né, Débora? Cara, e a gente falando do processo da gente conversar com os alunos sobre Isso. aquilo que aconteceu aqui Aconteceu em em Angra, Angra, né? Na verdade foram duas chuvas, né? Sim. Foi a primeira que pegou aquela maré alta, que encheu Angra, né? Minha casa, que não entrava água, infelizmente entrou. Inclusive tem um fato Sim. pra narrar a respeito disso. Falaremos A disso. respeito dessa água que entrou e a minha esposa, que ela é fantástica, beijo, Marta. Em relação a esse lance de Petrópolis, e no segundo episódio nós falamos sobre A guerra da Ucrânia e a Rússia, Guerra da Ucrânia. que permanece, né? A gente convidou a professora Viviane. E ela esteve inclusive, com a gente. forte abraço, Viviane, um abraço. Sim, Viviane, está convidada para um próximo episódio. A guerra na Ucrânia permanece, né, cara? Não para. A gente achou que ia entrar agora já nos quadros pra gente estudar, mas não acabou a guerra. Não acabou. Eu até me enganei, né? Porque eu pensei que a guerra ia durar pouco, né? Isso, cara. e Inclusive, tá se naquele prolongando. episódio, a gente conversamos sobre isso, e isso aí vai render. Vai render Eu não sei assunto. se as pessoas perceberam, né? Que somos tipos profetas. Somos tipo profetas, né? Então, eu sonhei com números essa noite. Eu também. Tô até pensando disso, entendeu? É- Vou ver se eu compro o Flow Podcast. Já que tá embaixo agora. Flow, segura aí que a gente tá chegando, tá? Não sei se o pessoal percebeu, nós estamos em um espaço novo, É né? isso. Gente, muito chique. Aí, Muito chique. agradecimentos aí ao nosso amigo Marcos. Marcos, nosso blogueiro Vocês não estão também. vendo, mas ele deu um joinha. Fala alguma coisa aí, Marcos. Dá um grito aí. E aí, tudo bem? Aí, esse é o Marcos, galera. O Marcos tá aí com a gente no Cê- estúdio novo. Vocês lembram, gente, que eu falei daquela televisão que não existia ainda, mas pelos olhos da fé Ó. existiria? Tá Olha aí. aqui. Oh, glória, Olha aí. aleluia. Claro, Estamos ali. tem a gente aqui que atrapalha um pouco, mas, né, de Gente, resto... quem tá assistindo, você sabe o que a gente tá fazendo ali na foto? Comenta aí. Saiu agora. comenta É, pra comenta quem tem aí embaixo. referência, Pra quem tem pra quem isso aqui é só pra quem tem Não, referência. Esse post aí tem duas referências, né, gente? Quais? tem duas referências. Tem Tem a duas referência no referências. título, Quem entendeu, entendeu. a referência no título, quem pegar, pegou, e tem a referência na foto. Alex tá aqui procurando qual é a outra referência. Não conhece. Isso não foi combinado. A gente não Ah, combinou não, o isso. time meteu essas. Isso, Ah, meteu essa. Isso é coisa de Nosso TikTok amigo Casimiro. e eu não sou tão Salve TikToker. Casimiro, o maior streamer do Um dia Brasil. chegaremos lá. E quais são as notícias da semana, Cláudio? Então, cara, é uma notícia que abalou o mundo inteiro. Seu careca. Desculpa, pode continuar. Poucos vão pegar a referência. Essa hora você tinha que boa. levantar e tentar me agredir. Essa é Cláudio. boa. O tapa, né? Caraca, a gente perdeu essa oportunidade. Mas, e falando em tapa, né? A nossa primeira notícia é o ator famosíssimo, o Will Smith, que se sentiu ofendido com a piada que foi feita com a mulher Eu dele. sou fã dele. Eu também sou eu fã do também Chris gosto Rock, muito do- cara. Um maluco no pedaço. Nossa, marcou Cara, minha e todo mundo Não, odeia o mas Chris. confesso que na hora ali que ele falou, o Chris Rock falou, né? Nossa, deu uma irazinha em mim, sabe? Eu também fiquei assim porque eu sei do histórico, eu gosto muito de cinema, eu tava acompanhando eu o fiquei com Oscar, rancinho cara. do Chris Rock, mas
Eu não tenho uma fluência em inglês, mas quando ele falou pela expressão da esposa do Will Smith... Cara, foi na hora. Foi na hora. automático. É igual a Débora, né? Viu? Quando a gente perguntou o negócio, a Débora sobe uma sobrancelha assim. Sim, E é o suficiente pra gente saber que algo não está certo. É tipo um corta, né? Corta, Isso, vamos corta deixar que pro eu- próximo episódio isso. E o Will Smith, pra quem não conhece a história, que estava fora do mundo, né? Isso, Nessas últimas semanas, o Chris Rock, né? Ele tava na entrega do Oscar, o Will Smith, inclusive, ganhou esse Oscar e fez uma piada com a esposa do Will Smith, que tem uma doença, não uma doença muito Alopécia, grave, né? Uma doença tipo um câncer. Ela não tava fazendo uma quimioterapia, né? É. Por causa de um câncer e por isso teve que raspar a cabeça. Não, é uma outra doença não tão grave. E quando o Chris Rock fez a piada com a esposa do Will Smith, ele levantou da cadeira, foi lá até o Chris Rock e deu uma tapa no rosto do Chris Rock. Cara, e foi uma coisa Cara, olha nova, só, né? Outra coisa que eu percebi nesse vídeo quando eu assisti, parece muito que foi cenográfico, né? Parece. Então No tem, momento- tem essa dúvida do pessoal, se foi real mesmo ou se foi meio... Pelo áudio do microfone, que fez tum! Cara, o pessoal Fez, riu na fez, hora, né? fez assim, ó. Pum! O pessoal riu na hora, cara. O pessoal, todo mundo riu e foi acalmando quando o Will Smith sentou e falou, né? Não fale o nome da minha mulher, tira o nome da minha mulher. Aí já da falou sua boca. palavrão ainda E aí depois. ficou Aí, tenso. porque a gente não manja muito de inglês, mas os palavrões em inglês, geralmente, Todo mundo sabe, todo né, mundo gente? conhece. Então, ele, pela linguagem ali labial dele, do jeito que ele falou, a gente percebeu, né? E ele tava muito. Ele falou de maneira muito ríspida quando ele sentou. Foi ali que eu percebi que não era cenográfico. É porque ele é um a parada. artista, né, Cláudio? Ele bate na cara. Eles O estão acostumados com aquilo. jeito que ele bateu foi muito bonito, porque quem Pois manja é. um pouquinho de boxe, sabe que quando você bate com uma mão, você defende teu Ele queixo fez com a certinho, outra. cara, E ele fez certinho. Ele deu tapa Ele deu e tapa e botou a mão protegeu. protegendo. Agora a questão que não quer calar. Foi certo ou não foi certo o que ele fez? Então, aí o Oscar depois soltou uma nota, né? Falando que ele foi proibido de participar por 10 anos. 10 anos. 10 anos. Inclusive, Muita ele coisa. pode perder o Oscar dele. Né? Ô, Débora, agora uma pergunta direta a você. Não, Você eu acha? acho que eles não chegam a voltar atrás, não. De tirar o Oscar Tirar o dele. prêmio. Mas pode ser que tirem. Mas ele vai ficar esses 10 anos aí sem participar. Não, ele vai passar por um processo agora, pode ser que tirem o Oscar dele. E vai ser uma decisão inédita da Ô, academia. Débora, agora Nossa. até que ponto pra você? Até que ponto você acha que o humor pode... Você faria a mesma coisa? Você acha certo? Ai, olha, Chupa eu essa não sei. manga. Eu acho que naquele momento ali. Acho que, tipo assim, ele não falou só ali pra quem tava ali, ele falou pro mundo todo, o mundo todo estava assistindo, sabe? É. Aí eu não sei o que O eu mundo faria, todo não. menos eu. O mundo inteiro menos Não. o Eu vi Alex. no Twitter. Tipo assim, Boa. eu não sei o que eu faria. Imagina se alguém vem falar mal da minha mãe, assim. Essa é a questão do Pra humor, mim, né? eu não sei o que eu faria. O humor, como ele é uma abstração, ele é você tirar as coisas da realidade, né? Ele geralmente faz um hipérbole com as coisas, como ele fez ali, comparou com a Demi Moore, que fez um filme que ela raspava a cabeça e tal, tanto que Sim. A ele piada fala foi o essa, filme, né? Aí a gente tem um problema, porque o Geider Mello, que é o Rogerinho do Ingá, do Choque de Cultura, ele falou uma coisa extraordinária. Ele falou, o humor não tem limite. Você pode fazer piada com qualquer coisa, mas o ser humano tem limite. E ali foi o limite do Will Smith. Foi. Eu acho que isso aí, pra mim, respondeu muito. Porque ali você tem dois papéis sociais, né? Tem um marido que tá defendendo a mulher, que se fosse eu faria a mesma coisa. Mas tem um humorista que tá no papel de humorista, que o papel dele é tentar tirar todo mundo da zona de conforto. Mas tudo, Cláudio, também tem um contexto. Isso, Né? esse é o problema. Eles já vêm em um problema há anos. Já. O Chris Isso, Rock já vem isso. fazendo algumas piadas há anos. Ele já vem se indispondo. Eles já vem se indispondo uns com os outros há anos. Inclusive, quando ele faz a piada, me parece, né, pelo que eu vi no Twitter, e eu sou twitteiro, foi que já tinha sido a 8ª vez que ele faz uma piada, ou posta alguma coisa, ou comenta alguma coisa, ou faz Ele já uma- tinha feito um comentário, inclusive, do casamento deles. Pois é. Não, é porque Né? o casamento do Will Smith um negócio- é muito louco, é um casamento aberto e tal. E muitos até se perguntam, né? Você tem um casamento aberto, mas você não pode ouvir uma crítica de uma pessoa a respeito da parte Da física parceira, né? da sua esposa, mas você permite outras coisas. Quem sabe o que é um casamento aberto? E Dá uma vai procurada aí entender. depois. Quem não sabe, dá o uma Alex, que é pesquisada. ateísta aberto, sabe bem. Não sou teísta aberto. Quem não sabe o que é teísmo aberto também dá uma Dá um procurada Google aí também. depois, Isso aqui é dá uma coisa, bugada isso é coisa depois. de teologia. Ó, então, falando em teísmo aberto, e Alex não sabe. Certa feita, estava eu conversando com a Gabi, um forte abraço pra Gabi, né? Do Point A Kids. coordenadora do Coordenadora do Point Point Kids. Conversando com a Gabi, cogitamos a possibilidade do Cláudio nos abandonar.
Eu digo nos abandonar no sentido de sair de Angra. Isso, Né? isso. E nessa conversa com a Gabi, isso foi umas 3 semanas Eu ou não 2 acredito semanas nisso, cara. antes desse rapaz me dar notícias, eu falei, Gabi, eu acho que a única coisa que pode segurar o Cláudio em Angra é um filho. E eu usei a seguinte frase: Gabi, eu vou orar. 2 semanas depois, eu vou deixar o restante pro Cláudio contar. Então, gente, Então. os meus alunos que sempre ouviam eu dizendo jamais serei pai, o raio caiu uma vez no mesmo lugar, né? No mesmo lugar não, o raio caiu pela primeira Se vez. você ficar falando uma vez, eu vou orar de novo. Não, e de não. novo, e de novo, Não. e de novo. Então, A vou dar próxima uma vai vir notícia. gêmeos. Não, Deus me livre. Então, deixa eu dar uma notícia pra vocês. A minha mulher tá grávida, você papai. Né? Provavelmente. Obrigado. No final de novembro vai estar vindo o Cláudio Júnior aí e tal. A gente ainda não sabe o Ou sexo. Cláudia Júnior. Ou o José Cláudio. Vou dar um spoiler pra vocês que se for José Cláudia, eu nem gosto do José. Reza a lenda que ele vai nascer jogando capoeira. Skitindim, dando a U sem mão. Vai ser uma novidade, dando porque dança. a única arte marcial que eu conheço é sentar pra assistir filme de arte marcial. Eu ainda sou lá do tempo do Van Damme e tal, não Do sei. grande muito. dragão branco, né? Vou dar um spoiler pra vocês que se for menina, o nome será Aurora, tá? E se for menino, vai ser Alex. Porque ele orou, né? Se for menina, a gente tá na dúvida, né? Do Teodoro ou Theo. Porque o Teodoro vai virar Theo, né? Eu acho Ah, que eu vamos encurtar esse irmãos, eu caminho, acho que eu vou gente. orar mais um pouco. Ora pra minha mulher decidir lá. Vou orar mudar pra o nome. Thaís mudar esse nome, Thaís. Brincadeira, Thaís, tô brincando. Thaís, bota Theo, que aí combina com o seu nome. E já combina, já corta caminho, porque o Teodoro vai virar Theo. Verdade. Corta caminho, Não- cara. não Pra que adianta. prolongar isso? Lá em casa né? o Gabriel é Gabi, o Mikael é Mica. É sempre assim, cara. A Martinha é Tibum, depois falar. A Martinha, minha esposa, é Tibum, mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, gente, o episódio de hoje, a nossa programação é totalmente nova. Tivemos a ideia de fazer um episódio em que a gente abre para os alunos participarem. E hoje, Alex, nós estamos aqui com a Débora. E o pior, abre para os alunos participarem. Vocês participaram lá na página. A Débora ficou com. É que só ela tem o acesso à Isso. página. Gente, eu não mostrei pra ele Não no deixou a pergunta. gente ver nenhuma pergunta. É e isso. isso me causa medo. Cara, eu tô rindo de nervoso aqui, Eu gente. também, porque eu a- não sei o que vai A dar. demissão pode vir. Isso, dependendo de uma resposta. Exatamente. Eu tô aqui preocupadíssimo. Eu não sei nem como é que dá a entrada do fundo de garantia. Eu vou procurar saber depois. Eu não sei também. Se professor tem direito a auxílio, alguma coisa. Será que Não, tem, professor não. É. Eu acho que não. cara? A gente escolheu a profissão que, É. meu Deus A do melhor profissão do mundo. É, com certeza. É A um melhor chamado, profissão, mais do é que um uma chamado. profissão, né? Na verdade, eu acho que a gente não pode nem chamar de profissão. Ser professor não é profissão pra mim. É uma vocação. Isso. Você tá Caramba, vendo? Vocês estão vendo, Alex, como é que ele tá? Filosofei, né? Isso aí ele fala, gente, tô tão nervoso pra gravar. É, Nervoso, não, é. o cara tá criando aqui e tal. E é isso. Então, Débora, fala aí com a gente. Então, gente, tô aqui com as perguntas. E pode começar já a perguntar? Ah, já vamos. Então tá. Vamos ver. Gente, tem pergunta aqui, já vou avisar logo que tem muita pergunta repetida. Tem muita pergunta nada a ver também, que vocês... Fala em pergunta nada a ver. Ô Dimas. Gente, Dimas, que Dimas, é isso, 602, Dimas? à tarde, no Dimas, do sexto CMA. da tarde, ó. Isso. Meu Deus! Beijo pra Nós você. chamamos, mas não vamos ler nenhuma das suas perguntas, tá bom? Vai sim, gente, pelo amor de Um Deus. de humanas, outro de Eu vou fazer umas linguagens. perguntas Você vai aqui no fazer Dimas. pergunta de física quântica, meu amigo. Meu Não, Deus. não adianta. Vou Física quântica. O Dimas tá nessa negócio aí mesmo. Vamos lá. Tá nessa Vai, negócio aí Débora. mesmo. Tá nesse negócio aí mesmo. Perguntaram aqui, quando vai ser o ao vivo com alunos? Ah, Dia... olha só. Vai ser no dia 14, não é isso? Não, e digo mais, hein, gente. Vem ao vivo por Obrigado, aí. olha pra cá. Achei. O dia aqui. Nós vamos fazer com alunos no dia 14 de março. Inclusive... De março não, de Março? maio. 14 de maio. Eita, Tô voltando no tempo, gente. Física quântica. É, por causa do Dimas. Dimas, física quântica com o cara aqui. Voltando no tempo. Ó, inclusive, vou dar um recado aí pra primeira série. Os alunos são de lá. São de lá. Não falamos com ninguém ainda, mas fechamos ontem. Isso. Os dois Primeira alunos série são do de ensino lá. médio, né? Isso, primeira série do Vou ensino falar primeiro médio. ano, porque o pessoal de fora desse... O pessoal que é Eu mais sou do velho tempo aí, que era entendeu? chamado de primeiro eu ano também sou. Primeira série pra mim foi novidade. Tinha magistério ainda no meu tempo de Magistério. escola. gente. Então, vai ser da Chamava Tinha o de sim. CIA, tem. Vai ser no Chamava de primeiro- científico. Científico, era o CA. Isso, gente. Vai ser Deus. o primeiro, vai ser do primeiro ano do ensino médio lá Isso, do CMA, isso. tá? Vão ser Um menino e uma aluno menina, ó o e spoiler. uma aluna só. Um menino agora, e uma menina. Pronto, não se passamos se disso. degladei aí agora. Então a resposta no dia 14 de maio, primeiro episódio com alunos, tá? Vamos lá, próxima pergunta aqui. O João Gui
Tem que falar o negocinho inteiro? Tem, né? É João Gui.007 perguntou. Meu Deus, é o Perguntou James não, Bond. né? Pediu pra vocês indicarem uma série. Ah, cara, ó. Não vou, eu sou bom de indicação. Calma Eu aí. indiquei Dark pra esse Nossa, rapaz. cara, Meu eu, Deus, eu ia cara. falar 1, 2, 3, em vez de falar uma Dark série pra ver se junto, fala, né? pra ver se Nossa, saía junto, né? Saía junto. Cara, Dark. Nossa. Fala se você maratonou Dark. Eu, 2 vezes. Cara, Porque se tu vê uma vez Dark, você não consegue... Dark é incrível. Não dá, tem Dark que ser 2 vezes. eu vou indicar uma série retrô que eu tô assistindo agora novamente, que é o The Office. Cara, incrível, uma série de humor extraordinária, que tem o Steve Carell e tem mais alguns atores lá que depois ficaram famosos, é incrível. Aliás, já fica a minha indicação aí, The Office. Eu vou indicar os Vikings, tanto o antigo como esse novo que saiu Nossa, agora, que é depois cara, de 100 que anos, série. quando os filhos de Ragnar morreram. Muito bom. Cara, os Vikings é incrível, a Incrível, série incrível. é incrível. A fotografia dessa série é um negócio extraordinário. Inclusive, pra quem tem Xbox e Playstation, né, tem o Assassin's Creed Valhalla. Fica a indicação pra galerinha aí. Da mesma época ali. É incrível, Assassin's Isso. Creed Valhalla, quando você muda pra Europa, né, com toda a sua comitiva, que eles chamavam, você chega lá e você fica no assentamento do Ragnar Lothbrok. O que é incrível também, é quem gosta do universo da Marvel, né? O Odin, Thor, tá tudo ali, tá? isso Tá aí. tudo ali nos Vikings. Odin, Thor. É tudo da cultura nórdica lá, aquele pessoal que criou, aliás, uma das culturas mais interessantes, né? São vários mundos que existem, todos terminam em Ren, alguma coisa assim. E É um quando negócio termina tudo extraordinário. volta novamente, é um Cara, ciclo, é um né? ciclo, né? É meio Aquela Grécia isso serpente aí. do mundo lá. Cara, que Aliás, tem muito uma bom. série muito boa pra gente sair um pouquinho da Netflix, apesar que o The Office é do Amazon, outra série da Amazon, que é aquele Roda do Tempo. Fantástico. Cara, fantástica essa série. Eu sou louco pra ler os livros, mas cada livro dessa Isso. grossura aqui, É tipo e Duna. são 300 livros, aí não dá pra mim. Você tá assistindo Duna acaba. Duna é tipo você tá andando, daqui a pouco cai. Você tá assistindo um filme e o filme acaba, porque são 8 livros, cada um dessa grossura assim, ó. Mas é um bom filme, aliás, fica indicação Duna, tá? Próxima pergunta. Vamos lá. Zé, que eu não vou falar o nome não, Tá. porque vai que dá problema, né? Tá bom. Vocês estão gostando das brincadeiras em que o 7º ano da tarde tem feito? 7º ano da Zé, tarde. que foi uma crítica, hein, gente? Não, eu gostei, cara. Quando a gente entra na sala que eles saem e tal, eu tô adorando isso. Da tarde? É. Não, da tarde é fantástico. Eu não tenho Eu nada acho que reclamar. maravilhoso. Inclusive, eu chorei junto. Pra quem viu lá a brincadeira, eu chorei junto. Cara, eu acho extraordinário, porque a gente, como professor, fica mais humanizado quando os alunos percebem isso. E, de alguma forma, é valorizar o professor quando você chama ele pra participar dessas Isso. coisas e Porque não tal. pode é brincar durante a aula. Mas Isso, eu acho que é. quando o professor tá chegando, não tem problema nenhum, não. Pode continuar fazendo, desde que não tá com fogo em nada. Conta aí É. o que tá acontecendo, gente, que eu não sei. Eu quero saber. Então, Sou curiosa. vai, Cla- Vamos lá. vai deixa o Cláudio primeiro. Esse dia eu entrei na sala e tinha um aluno deitado no chão, como se fosse um corpo estirado. A mesma coisa que fizeram comigo. Que mataram a minha então vontade de fizeram estudar. Um negócio... Ai, vamos fazer com os professores, que não sei o quê. É isso. Ai, É porque no Jesus. tempo dela não tinha. Ela tá assim, no tempo dela não Gente, tinha. não, no meu... No tempo da Débora, a brincadeira era jogo da velha, né? Nossa! Eu entrei na sala. Nossa senhora! Maravilhoso. Eu entrei na sala, aí ele me. Eu acho que foi o 7º ano mesmo? Não, isso foi o 6º, se eu não me engano. Foi o 6º, isso. Da manhã, 601. Ô professor, é morto ou morto? Ah, Aí eu essa falei. é ótima. Aí eu falei, morto. Quando eu falei morto, todos eles caíram no chão. Isso. Saíram Tá da engraçado. sala também. Saíram da sala com você? Não, ainda comigo não fizeram. Cara, essa, eu não. entrei na sala pra dar aula com a mochila, todo mundo saiu. Eu vi que fizeram com a Jéssica. Foi no 7º ano mesmo da tarde. Isso. Que a Jéssica entrou pra dar aula, eles viraram a cadeira tudo de costa. Ah, eu vi. Aí eu a vi. Jéssica entrou amarradona, a Jéssica é professora Ô, de gente, inglês. vocês estão pegando isso do TikTok? Com que eu certeza. vejo isso. Eu Com vejo isso certeza. sempre no TikTok, cara. Com certeza. certeza. Aliás, esse 7º ano continue fazendo, tá? Pode continuar fazendo as brincadeiras, são muito respeitosos, uma turma muito legal. São, turma Gosto boa. muito. Aliás, 7º ano, ó, beijo pra vocês Beijo pra aí, tá, vocês. Luquinhas? Beijo. Outra pergunta aqui do João Gui. O que vocês acham do Neymar? Eu vou ser cancelado, Alex, começa Eu você. também, então se você vai ser, eu também vou ser. Eu tenho uma opinião nada popular sobre o Neymar, cara. Dá a sua pro Eu Dudu. acho o Neymar superestimado porque ele é brasileiro. É muito superestimado porque ele é brasileiro.
Só brasileiro acha que Neymar é o grande astro depois de Pelé do futebol mundial. Ele não é. Não é. Messi, ele não é 30% do que Messi joga. E não é 10% do Cristiano Ronaldo. Não Acabei de criar uma polêmica. Caraca, Se ele não é 30 do Messi e não é 10 do Cristiano Ronaldo, o que eu disse? Fica nas entrelinhas Fica aí. nas entrelinhas aí. Meu Deus, que polêmica é essa. Mas olha, eu acho que ele tem capacidade, por exemplo, de trazer a Copa. Não. Eu acho que ele tem mais... Sabe o que eu... Acho que ele não quer. Não. Fala mais uma vez que eu vou falar não novamente. Cara, eu sou fã do Ronaldo. E paro o meu comentário por aqui. Ah, sim. Eu acho... Quem acha Neymar maior do que Pelé... Não viu o Ronaldo jogar. E eu vou voltar um pouquinho. Cara, Zico jogava mais do que Neymar, ponto. Zico jogava mais do que Neymar, ponto. Ok? Ponto pacífico. Vai lá ver os vídeos do Zico, que você vai ver que Zico com a bola que pesava 4 quilos fazia a mesma coisa que Neymar faz hoje. Exatamente. Vamos lá. Gente. Misericórdia. Meu Deus, cancelamento. Misericórdia é Vamos lá. ótima. Cancelamento. João Pedro Amaral falou: qual foi a coisa mais esquisita que os alunos já fizeram? Mais esquisito. Mais Que esquisita. vocês presenciaram, né? Então, eu peguei uma aluna fazendo uma prova que ela veio com 2 calças pra colar. Ela veio com a calça por baixo e ela colocou o celular entre as 2 calças e uma calça era cortada. Nossa, Pra não gente. parecer o corte. Que trabalho. E aí quando eu tava andando, só que ela teve todo esse trabalho e deixou o celular não deixou no silencioso. O celular tocou no meio da prova. E aí eu falei, gente, cadê o celular? Ela levantou, não parecia que estava com ela, não estava nos bolsos. Falei, cadê o celular? Não tá comigo, tava na calça, tava entre as calças. Ela assistiu aquele filme da Netflix. Cara, é impossível não ter Tenho sido. certeza que ela assistiu. É o da impossível. Gente, também tem Netflix. uma coisa pra contar sobre prova, gente. Conte, Fala, revele. conte-nos. Abre o seu coração. Aproveitar que o Cláudio aqui, né, começou a falar disso. Cara, teve uma vez, quando eu estudava, né, a professora faltou, dia de prova. A professora faltou, aí a Flávia, né, foi aplicar essa prova pra gente. E um amigo meu, gente, simplesmente estava colando. Só que, tipo assim, ele não estava colando... Disfarçadamente. Cara, ele tava com uma folha A4 Caramba. debaixo Meu da Deus. perna, assim. Gente, A Flávia não viu? Não, a Flávia andando pela sala. Todo mundo olhou pra trás, a Flávia só tirou assim, ó, debaixo da mesa a folha. Aí a Flávia, pô, você também pra colar? O cara levou, Outro jeito de colar, vai colar com a folha A4. o cara levou um lençol pra colar, Deixa, gente. Pelo amor de nossa. Deus. Ah, ainda não peguei Coitado. nada de muito estranho. levou 0 na prova, Estranho porque não, colou. gente. Meus alunos são maravilhosos. Ah, cara, eu já entrei na sala uma vez, o aluno tava sem camisa, girando em cima da cadeira. Que isso, gente? Entrei na aula e falei assim... Pelo menos ele não tinha geleia de morango jogado no corpo, então né? eu fiquei com medo do pessoal Ele tá tirar colocando... a geleia. O pessoal né, tá do- colocando dinheiro na roupa dele. Eu falei, não, gente, calma. Ele falou, não, professor, me empolguei aqui. Tava contando como é que foi. Tava contando como é que foi a festa ontem. Eu falei, imagina a parte que você não contou. Tem os malandrões, Meu tem os Deus. malandrões. Vamos lá, próxima. Dimas. Ah. Gente, Não, eu acho Dimas que eu não. vou Vamos fazer cancelar um o Dimas. compilado. Dá pra fazer do Dimas, dá pra fazer os melhores momentos, né? Os highlights do Dimas. Vamos matar o Dimas de curiosidade. Conta. Gente, vou fazer um Olha o compilado Dimas, aqui cara. As das perguntas do perguntas do Dimas. Dimas. Compilado. Explica como se forma um buraco negro, uma nebulosa e uma estrela de nêutrons. Outra pergunta. Explique a mecânica quântica. Outra pergunta. Explica a teoria do tempo relativo. Outra pergunta. Por que o atentado das Torres Gêmeas aconteceu? Outra pergunta. O que aconteceu que fez Hitler perder a guerra? Deixa eu ver, tem mais? Não sei. Não, Tem. calma aí. Ah, não, Calma tem aí, Débora. Sei não. Dimas, não sabemos. É, Próxima pergunta. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua Você participação. é maravilhoso, tá? Exatamente. Próxima pergunta. Ai, Vamos meu lá, Deus. uma pergunta agora super polêmica. Ai, meu Deus. Ai. Perguntado. Margarete, é Débora, tá? Só pra você ficar ciente. é Não, sua não somos filha. nós. Nós não temos Não, parte nisso, não, tá? Não. Só pra Ela você não ficar deixou a ciente. gente ver. Uma super pergunta. Adão tinha umbigo? Ah! Nossa, Débora, você... Adão. Não, eu fiquei até calmo agora. É, Eu pensei isso que eu é- ia isso é agora. bem Meu Deus do céu. simples, né? Meu Deus do céu. Então, cara, essa é uma pergunta bem complicada mesmo. A gente Adão fala assim, tinha né? umbigo. Por que se ele não tinha umbigo? Porque esse umbigo é que... Ele não precisava do umbigo. Isso. Mas ele tinha umbigo? Essa Eu é a acho pergunta. que tinha. Que Deus faz tudo perfeito. Mas quem disse Se que a o gente perfeito é tem- ter umbigo? Porque a gente só pô, precisa gente, do mas umbigo aí pra se pra gente alimentar do viver, a gente corpo tem da que- mãe. Ter umbigo. Pra gente Ó. estar ali na barriga da... Mas ele não estava na barriga de ninguém. Eu sei, Ele foi mas... criado.
Ele foi Ai, criado. gente! Uma questão. Aí tá, Adão e Eva têm um filho. Tiveram filho quando saíram do paraíso. Imagina o filho de Adão olhando pra ele dizendo: pai, por que eu tenho um buraco aqui na barriga Cara, e você não tem? Por que a gente tá falando sobre isso? Próxima pergunta. Cara, adorei isso. Porque é um questionamento, né? Gente, Imagina. não fazemos ideia se Adão tinha umbigo ou não. Se ele estiver no céu quando chegarmos lá, no caso eu, que o Cláudio não vai, Ai, que eu vou horror. perguntar, vou olhar na verdade, não vou perguntar, levanta a camisa aí, se ele tiver de camisa, né? Porque ele tinha uma mania de andar Então, pelado. Adão. Mas depois que ele saiu, a primeira coisa que ele falou: vou me vestir, né? Verdade, é. Ele meteu um cropped na Eva e foi, né? Falou: veste um cropped e reage. E Isso aí, aí. Próxima reagiram pergunta. por mal. Vamos lá. Uma pessoa que perguntou, mas enfim, olha o nome. Misericórdia. Uzumaki.nu_62. Esse nem gosta de Uzumaki Naruto, é não. naruteiro. Não gosta de Naruto, Naruteiro. não. A pergunta é: de onde veio essa ideia de criar o Semear Cast? Era um plano fazer há um tempo ou veio do nada? Cláudio. Então, como lá na escola a gente sempre tem essa questão da vanguarda, de querer sempre estar à frente, tentar fazer as coisas de uma maneira mais moderna, a Margarete é muito pra frente nesse sentido. Com o avanço dos podcasts aí pelo Brasil inteiro, eu falei, cara, a escola precisa se comunicar com os alunos e nem sempre dá para se comunicar na sala, nem sempre dá para se comunicar na aula, ou a direção e o aluno, às vezes também o aluno acha que o professor não tem vida, que a gente não conversa sobre outras coisas. A ideia do podcast surgiu disso, da ideia de tentar aproximar a escola dos alunos. E a ideia de ser o primeiro. A escola tem aqui em Angra não existe outro podcast de escola, só o CMA tem. Somos os primeiros. Somos os primeiros. Se criarem Pioneiros. agora, se Somos criarem, pioneiros. Se criar é tudo imitação é tudo imitação da gente. Todos vieram depois. A ideia realmente é se comunicar com os alunos. Trocar uma ideia mais leve. Aqui a Tanto gente com não os tem... alunos quanto com os pais também, Isso, com os exatamente. funcionários, professores, todo mundo, gente. Aqui todo mundo tem vez, todo mundo tem voz. Nosso plano é trazer alunos aqui, como a gente já falou, trazer professores, como trouxemos a Viviane, funcionários da escola. A coordenação já está agendado, né? Já é para Da esse gente mês e o trazer próximo. A Ana Paula aqui para estar com a gente. Quando o Cláudio me convidou, eu não tinha essa dimensão que o podcast era tão escutado pelos adolescentes. Quando eu entrei nas salas e perguntei quem ouve podcast, todo mundo levantou a mão. Um ou dois que não escuta, né? Que é engraçado, né, cara? Porque podcast era coisa de mais velho, né? Sim, eu sempre escutei podcast. O Bilbo tá aqui. Mas é comecei com porque o Bilbo também teve uma Talk, né? evolução aí, né, gente? Podcast era antigamente O podcast não, era só né? áudio, né? Era só áudio, então a pessoa botava ali, escutava, ficava escutando. Hoje não, hoje já tem vídeo aqui, já tem, né, toda uma estrutura. Vou falar, a gente começou bem até, porque a nossa ideia, gente, no início, não era? Isso. Era só usar o áudio. Era só áudio. O Cláudio já fazia o Filho do Seu Luiz, né? Isso, Que era o podcast isso. dele, muitos de vocês já ouviram, eu também. Então, ele só gravava o áudio, ele já tinha essa experiência. Então, quando nós combinamos de fazer esse projeto, de botar pra frente o projeto, era pra ser em áudio. Só Sim, que aí, sim. com toda a movimentação que teve, estamos aqui. Gravando e É. já evoluindo, já estamos no estúdio agora do Marcos, né? Isso. Que era o estúdio do Papo Reto Podcast, inclusive, se você puder, ouça lá. A Sim. gente começou gravando na escola e agora a gente veio pra cá. E a nossa ideia é realmente manter que esse podcast seja um canal de comunicação. A gente Sim. pretende trazer pais aqui também, já né? Pra mostrar que o pai de aluno não é só aquele que vai pegar o menino no final da aula. É uma pessoa que tem vida, que tem profissão, que torce para algum time, que já viajou, que gosta de comer alguma coisa, outra não, esse tipo de coisa. O professor também, né, cara? Quebrar esse paradigma de que o professor é a figura que entra na sala, dá aula e sai. Sim. A gente ouve o Alex mesmo. Eu comecei a ouvir podcast há muito tempo e quando eu descobri o Alex, a gente começou a fazer amizade, ele também ouvia podcast, foi muito bom. Foi. Cara, a gente ouvia praticamente os mesmos. O Bilbo, eu gostava, tinha um no Barquinho. No Barquinho eu também Caraca, escutava. era muito Tinha bom. Teologia Promo, se eu não me engano, e tinha um outro. Qual era? Cara, tinha um que era muito famoso. No Barquinho era fantástico. Tinha um outro que era muito famoso. Dois Dedos de Teologia. Dois Dedos de Teologia. Esse. Porque nós nos conhecemos na igreja. Aí depois de um tempo o Cláudio foi pro caminho errado e abandonou tudo. Brincadeira essa parte. Nos conhecemos na igreja, então nós tínhamos quase os mesmos gostos, né? Isso. E a gente só focava em teologia na época. Aí depois que a gente foi, né? Dando A gente se uma reencontrou abrangida, na né? escola esse ano. Cara, o primeiro nome que veio na minha lindos. cabeça. Oi? Que lindos. Fofo, né? Quando a gente se reencontrou ano passado, Alex, cara, foi um grato reencontro, né? Foi. A gente foi. reencontrou, tava a gente na escola, só ficava junto. Sim. E aí um dia, foi na reunião, não foi? Que eu te chamei? Foi, na reunião do Do conselho de do classe. Conselho do Ensino Médio, se eu não me engano.
Não Aí foi? eu falei, pô, Alex, a gente vai montar um podcast aí, vamos? Cara, na hora, topou. Vamos, sei nem o que é, mas vamos. É isso. E aí topou. E o que a gente mais ouve é o que, né? A gente tem muita química, até perigoso, né? Não Até fala isso perigoso. não, tem como cortar isso, Débora? Como é que a gente fala que a gente tem muita química? A gente tem muita química, Não, né? que química? Gente, Gente, calma. só pra avisar, eu sou o William Bonner. Mas Eu quero fazer um protesto aqui, tá? Esse rapaz, Mentira! a gente gravou um episódio no sábado. Segunda-feira eu fui dar aula à tarde. Quando eu entrei na escola, os alunos estavam na quadra. Eu não me chamava Cláudio, eu me chamava Maju. Maju Coutinho. E até hoje eu sou chamado de Maju Coutinho por causa desse rapaz. Nem que tá? me arranque a cabeça eu digo quem fui. Excelente, excelente. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá, é uma pergunta agora que a gente acabou de responder, né? Mas só pra... a Bela perguntou, vocês também têm outro podcast em outra escola? Não, só aqui. Somos não. oficiais. Eu tenho um podcast pessoal, mas eu parei meu podcast pra gente dar sequência nesse aqui, porque apesar, a gente vem aqui e grava 1 horinha, 2 horinhas, a gente, um episódio a cada 15 dias, você não sabe o trabalho. Sim. Alex, fala aí, a reunião. A gente passa Nossa. pauta. 3 horas. Até porque a gente tem nossas vidas, né? Eu sou Isso. casado, o Cláudio também, eu tenho os meus compromissos com a igreja, o Cláudio também. Então, quando a gente para pra passar pauta, a gente perde uma noite inteira, às vezes da sexta, né, Cláudio? E só sobrou um dia na semana sobrou pra um gravar, dia, pra gravar. Um dia pra fazer a pauta e um dia pra gravar, só isso. E a gente vem aqui pra gravar, né? E lembrando que nós não visamos nenhum tipo de retorno financeiro, Nada, né? nada. Isso aqui é só a gente no só tá amor. fazendo mesmo porque a gente gosta. Como diria o policial lá do Tropa de Elite, hoje é no amor. E é isso. Uma mão na direção. Vamos E outra lá. no carinho. Ah, tá, pode ir. Não Ai, faz que horror! isso, cara. Credo! Essa vai ter que cortar, Não cara. vou cortar, não. Era Não pra, vou cortar, era não. pra deixar no ar, cara. Cara, não teve, eu tive Ai, que meu completar, cara. Primeiro que Não vamos vou cortar, ser não. cancelados. Vamos lá. Tem uma pessoa que perguntou. Eu vou votar nele. Gente, GBP467. Já tiveram questionamentos dos seus alunos que tiveram que levar para Ana Paula? Questionamento no sentido de reclamação? Eu acho que no caso, perguntas, né? Algumas perguntas que alguém fez que vocês. Não, essa eu respondo. Geralmente quem faz isso são os representantes de turma. Isso. Né? Inclusive, você na sua sala e no semear tem um representante de turma, faça suas reclamações a ele, que ele vai levar pra Ana Paula e vai ser corrigido. Cara, né? e a maioria dos representantes faz bem seu papel, Sim, né? cara, a maioria. As salas são bem organizadas. Eu geralmente vou no representante e falo, ó, vai ter um trabalho, eu dividi tais grupos, acompanha pra mim e me dá um relatório. Eles, tá indo eles, bem eles pra pegam caramba. o material que a gente coloca no quadro, botam no grupo deles, É isso. em relação a dever de casa, trabalhos. Eles têm feito um bom trabalho. Inclusive eu vi lá na sala da Ana que já chegou já os braceletes. Cara, né? vai ficar muito legal, né? Aí Spoiler, só, ó, a spoiler. gente só vai dar uns cacetetes pra eles agora. Vai ter... Eles vai dar a segurança da hora Spray do de, recreio. vai ser spray de pimenta, cacetete, e a gente não sabe se, né, dependendo do aluno, o que a gente pode fazer mais, né? Eu acho que aquela maquininha de O choque taser, também. né? Taser Se funciona. for pra oitava série, pra 802, eu vou pedir pra dar também um Um taser. taserzinho, né? Taserzinho, Pra, o vamos ver- representante dá um jeito Isso. lá. Ele vai ter direito a dar 2 choques por dia. E aí ele escolhe aleatoriamente o aluno, né? Pode ser E 2 aí- em um aluno só. Isso. Tem aluno que é grande, né? Isso. E Aí tem- você dá um no pescoço ou na perna. Pra ver no que dá. Fica tranquilo, tá? A gente fez tudo isso, testa. O filho do Alex tá aqui. A gente testou nele. Exatamente. Ele tá muito feliz por isso. Vem cá, Gabriel, parece que. Vem cá, Aparece aqui, Gabi. Aparece, Aparece aqui. aparece aqui do lado do pai. Vai lá. Nó, deu uma voltão. Olha a cara. É pro lado do pai. Olha se não é igual. Igual, só faltou o óculos, cara. São iguais. Vamos Ele lá, Gabriel próxima também, pergunta. Gabriel também estuda lá no CMA, né? Sim. Turma 702 à tarde. Faz parte das brincadeiras dele. Né? Faz. Gabriel. É, Luiz Eduardo. Se eu tenho 4 cachorros, vendo 2 e ganho mais 4, com quantos cachorros eu... Não, com quantos cachorros eu tenho? Peraí. Como Calma. é que é? Volta. Se Se eu Bom, tenho 4 cachorros, vendo 2 e ganho mais 4, quantos cachorros eu tenho? fala de novo. Ele tem 4, vende 2. Não, deixa a Débora falar. Se eu tenho 4 cachorros, vendo 2 e ganho mais 4, 6. 7. 6. Não é isso? Não, você tá com... Ah, tá, você tá com esse... Nossa. Esse dedo tá encolhido. É É. porque Alex não sabe encolher dedo. Eu não Meu sei. Pelo que eu Deus, vi, o meu Alex não sabe Deus. encolher dedo. O dedo dele encolhido. Companheiro Tá vendo? Resposta. 6 cachorros. Mas é isso mesmo? Pô, isso é uma charada? Não, ele vai dar depois mas uma resposta. eu acho que ele tentou fazer uma charada, mas não deu muito certo não, que tá Deu, não. fácil. São 6 cachorros. São 6 cachorros. Aí olha que nem de exatas nós estamos.
Ó, a Duda Moraes, Eduarda Moraes perguntou. Gente boníssima, inteligente demais essa menina. Aham. Qual foi o questionamento feito em sala que te deixou sem saber o que responder? Essa é polêmica. Então, vamos lá de filosofia, porque na filosofia tem muita coisa, né? Que o aluno pergunta, questões morais, questões éticas, que às vezes você fica meio assim, gente, o que eu respondo aqui? Os alunos, por exemplo, gostam de perguntar, professor, e aí, o que você acha do aborto? Eu falo, então, gente, não é Tem assunto coisa pra que agora. é meio pessoal, né? Gostam desse tipo de pergunta. Ou perguntas, assim, totalmente distantes, né? Esses dias eu tava dando aula sobre um determinado assunto. Aí ele falou, professor, mas a filosofia não é só viajar, não? Porque o que o senhor falou aí é uma viagem muito louca. Eu falei, não é só viajar, tem outra. Mas como é que o senhor sabe que é verdade? Eu dando aula sobre Aristóteles uma vez e indiquei o livro, né? O Ética Nicômaco, que é maravilhoso. Ele falou, mas professor, se Aristóteles não escreveu nada, o que me garante que ele falou isso mesmo? Se um aluno falou, não gosto desse cara, ele nunca fez nada, vou escrever em nome dele as coisas que eu penso. Pode ser que seja o pensamento de um aluno. Faz sentido. Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido. E aí, meu amigo, voltas e voltas pra tentar explicar. Quando não dá, fica quieto. O que você tá perguntando? Tá pensando que é quem? E é isso. Na minha matéria não tem muita pergunta assim. Uma vez me perguntaram, ensinando frase verbal e frase nominal, as frases nominais, e tem exclamativa, imperativa, e tem todas lá. A frase nominal para que não contém verbo, né? Depois, como fomos para as orações, falamos das frases que giram em torno de um verbo, que é a frase verbal. Que é uma frase verbal. Só que tem o mesmo nome, porque é a frase nominal, frase verbal. E oração. Aí qual é a diferença de oração para frase verbal? Aí ficando pra cara dele assim. Tem uma diferença técnica nisso, mas você vê nisso, isso foi falando do sexto ano. Cara, tu veja, né? Tu vê isso, gente, eu odeio português. A percepção que eles têm, sabe, das coisas. Uma outra pergunta que me fizeram, tava dando tema de redação, e como isso foi já pro ensino médio. Dando um tema de redação e tal, discutindo sobre um assunto. Nós não temos texto motivador assim na aula, então a gente debate sobre o assunto e eles produzem. Eu substituo isso, o texto motivador. Aí tava falando sobre maldade e tal, aí surgiu a pergunta: quem criou o mal? Essa pergunta na filosofia surge sempre. Esses dias um aluno me perguntou assim: se eu escrever um livro e disser uma verdade, e tudo for mentira, só o livro é verdade, por que só a Bíblia diz que Deus existe? Quer dizer, a Bíblia diz que ela mesma é verdade e que Deus existe. Eu falei, não, calma, tem outras questões que envolvem. Mas na hora que você vê, ele trouxe isso de caso pensado. Não foi na hora. Tem como, né? Vou pegar o professor, vou passar a semana estudando para destruir esse baiano. Foi o que tentaram fazer nesse dia. Na verdade, Cláudia, existem coisas, a gente tem que se adaptar com isso, né? Existem coisas que a gente não sabe. Sim, e é muito difícil pra gente, pro ser humano em si, admitir que não sabe uma coisa. Acontece muito isso no seminário onde eu dou aula, lá no CETEF. Vira a volta, só surge uma pergunta, eu não sei. Eu viro, sinceramente, e falo, Marcos, viro pra ele e falo, fez uma pergunta, Alex, o que é esse texto tal e tal? Eu olho e falo, não faço a mínima ideia. E é isso. É isso. Porque a gente até costuma falar sobre isso, né? Um bom teólogo, ele vai até onde a sua teologia permite. Às vezes, né, existem abismos ali. Inclusive também nas nossas disciplinas. Somos humanos, né? Então não sabemos todas as coisas. Às vezes um aluno me pergunta, por exemplo, o que o senhor acha eu tava lendo um livro do Leibniz, eu falo, cara, eu nunca li. Mas como assim? O senhor é filósofo, o senhor dá aula de filosofia? Pois é. Eu falo, cara, mas não tem como ler todo mundo. Eu não tinha lido o Diário de Anne Frank. Comecei a ler, acabei de ler, na verdade, agora o Gabriel tá até lendo. Cara, eu li o Pequeno tive Príncipe. esse livro, eu nunca li. Eu li o Pequeno Príncipe depois dos 30 anos, cara. Fantástico. O Pequeno Príncipe eu já tinha mais de 30 anos. Eu nunca tinha lido antes. E é um livro que todo mundo fala, que você tem. Se eu tivesse morrido antes dos 30, eu não tinha lido o Pequeno Príncipe, que é um livro dessa finurinha, mas nunca tive a curiosidade fantástico de ler. Também, e né? é fantástico, né? Depois que eu li, eu fiquei maravilhado. Mas realmente eu nunca tinha lido. Porque tem coisas que a gente não sabe. Próxima pergunta? Não sei falar esse nome aqui. Hilari. Hilari Cadilha. Tá. Perguntou: vocês já falaram com a Margarete sobre a biblioteca? Já. Sim, já falamos. Na verdade,
uma das coisas que está associado a esse podcast aqui Isso. é a construção da nossa biblioteca. Nosso sonho É. é fazer uma biblioteca de blindex ali, transparente. toda transparente ali, Poxa. onde fica aquele toldo, né? É. Um toldo, entendeu? É uma cobertura embaixo, Tem- em cima, em frente à quadra. Onde tem uma rampinha ali, né? Uma Isso, cobertura ali que fica em exatamente. frente à quadra, fazer ali pelo menos uma metade ou todo, dependendo, né? De blindex e encher aquilo ali de livro, porque leitura é vida. Cara, imagina gravar um episódio do podcast ali. Tudo transparente. Nosso sonho. Parece aquelas cabines da desfile Os da escola alunos de tudo samba. atrás passando, correndo. Mas Misericórdia. Fazer Fazendo isolamento botando chifrinho na cabeça do acústico. professor. Mas blindex eu acho que é... Será que dá, gente? dá, só a gente ficar pro lado do muro. A gente fica pro lado do muro e a câmera pega pra cá e não pega pra lá, pra Cara, dentro da escola. vai ser maneiro. Vai Não, ser mas massa. o acústico? Será que dá? Será que dá? Fica Dá, abafado, Marcos? né? Será? Blindex? De fora a fora? Não fica assim. Tem que testar. É. Tem que testar, né? Tem que Tem que testar, é isso. Como eu falei, onde está mudando aquele outro podcast, é uma sala, sem móveis. Aí vai dar eco. É. Aí o som bate e volta. Gente, nós temos o Marcos. Eu posso fazer uma pergunta, Débora? Pode. É, Pra mim não, né? Não, como se fosse uma pergunta de um aluno. Por que ainda não chegou o lanche do iFood pra gente, como chega no Flow? Poxa, gente! É a culpa do Marcos. Por que não chegou a Big Nossa, Esfirra, o Habib's? Falou pouco, mas falou tudo. Não é isso? Tô certo, Débora? Então. Aqui, a Big Esfirra aqui do Habib's. Ô, Subway. Na próxima a gente pede. Sandubas, cadê vocês? O estúdio Débora Medeiros vai Cláudio patrocinar. sempre buscando patrocinador, percebeu? E eu sempre falo de Toda comida, aula ele fala cara. disso. Mordia que ia fazer uma piada, mas não ia ficar muito bom. Vambora. Hoje você tem Pula. que medir, né? A Tem. piada que você vai fazer. Ó, isso aqui na verdade, gente, é um treinamento pro ao vivo, a partir Sim. sem ser Sim, meu dia, Deus. dia 30, tá? Dia 30, anotem na agenda. Inclusive, como é que a gente fala? Possibilitamos? Não. O quê? Esqueci a palavra. Ó, o professor de Inclusive, português hoje dele. nós... Gente, esqueci a palavra. Cogitamos a possibilidade cogitamos. De de fazer ao de vivo. fazer um Mas ao foi vivo. por pouco. Por isso aqui, por causa do Cláudio, da sua insegurança, infelizmente. Da Por insegurança causa do Cláudio. infarto que o Alex quase sofreu. Alex, nossa O Alex senhora. travou. Eu falei, vamos fazer ao vivo, Alex? Eu falei, melhor não, melhor não. Eu sou uma criança ainda. Não, mas tá aprendendo com vocês. a gente decidiu trabalhar mais um pouquinho para o do dia 30, Dia não é isso? 30, já vamos falar quem é. Vamos falar? Vamos falar no diário de classe? Então, ó, se liga no diário de classe vai daqui ter a pouco. a qualquer momento aí, tá? Deixa eu só anotar aqui pra não esquecer. Vai. Pode fazer a próxima pergunta, Débora. Pode fazer, Débora. Então, olha só. A Jennifer Bittencourt perguntou: vai ter algum aluno no podcast? Pausa pra eu falar aqui uma coisa. Gente, tem muito aluno querendo participar do podcast. Muito aluno. Catine, A realmente. maioria das perguntas: quando que você vai me chamar? Quero participar, que não sei o quê. Calma, gente, que a gente vai atender todo mundo. Eu dou aula em algumas escolas, o Alex também. Tá dando problema E isso os aí. alunos de outras escolas dizendo, mas professor, o que é isso? De só chamar alunos do CBA? Eu falei, e não os- chamamos ninguém ainda. E os diretores, Não veio um ainda. as coordenadoras. As coordenadoras Quando é que você vai fazer um podcast aqui também? e ficam, dão aquelas cantadas assim, meio subjetivas, né? No CMA tem podcast, né? Então, Depois o seu tempo Gente, diminui vem com a pro gente, CMA. não sabe por quê. é isso. Então, só os alunos do CMA que participarão, né? Porque aqui não tem podcast. Eu falo, gente, calma. Ninguém participou foi ainda. chamado Ninguém foi ainda, né? chamado. Mas a gente pretende sim chamar os alunos. A nossa ideia é chamar 2 por classe. Isso. Aí a gente vai intercalando ali. É porque tem muita coisa pra gente falar, na verdade, né? Muita coisa. E um episódio como esse é uma oportunidade dos alunos participarem. Sim. Eu vi, por exemplo, a Larissa já participou, o Dimas, a Jennifer, que é do 901. Muitos alunos já participaram. O Luiz Eduardo, que é de outra escola. Sim. Luiz Eduardo é da escola de shopping, O participou. Dimas já teve a sua participação. O Dimas sempre terá, né? A sua participação. O Dimas que é especialista em piadas de humor negro, meu Deus. Nossa, gente. Ai, Gente, meu Deus, Passa próximo. às vezes eu fico todo rubro quando ele Não, ele faz uma e piada. quando eu não conhecia, ele me fez uma que eu fui pra ele assim. Todo mundo rindo e eu. Meu Deus. Onde é que ele tirou isso? Enfim, não vamos nem falar que se não tivesse cancelado. Vai. Isso. Vamos lá, próxima pergunta. Contem uma experiência sobrenatural que já aconteceu com vocês. Ai, meu Deus. E aí, Alex, quer ir primeiro? Pode ser você, eu vou pensar. Tá, vamos lá. Bom, eu sou crente há 17 anos, né? E passei boa parte da minha vida na Bahia, mas morei em Aracaju. Em Aracaju eu tive uma experiência extraordinária. A gente foi participar de um culto no lar e tinha uma mulher que estava com um bebê na barriga que
dado como morto. Ela ia fazer a operação para tirar. E aí no culto, do nada, começou a mexer. Do nada, cara, começou a mexer. Eu no dia... Cara, eu falo, me arrepio até hoje, porque é uma coisa assim, foi uma coisa extraordinária. Eu não pensava que isso podia acontecer. Porque a gente não orou. Tava pregando e aconteceu, cara. No meio, ela começou a chorar. Tava pregando num culto no lar, uma casa pequenininha, um calor, que é Aracaju, calor mínimo lá, 32 graus. Um calor na casa, e eu pregando, e ela chorando. Eu falei, tá emocionada com a mensagem. Chorando, e eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus. Aí eu perguntei, tá bem? Você quer água? Aí a moça do lado dela falou. Ela tava pra operar essa semana porque o bebê não mexia. E a gente não sabia mais o que fazer. E ela veio no culto com a esperança de que acontecesse alguma coisa. A fé dela foi tão extraordinária que o bebê começou a mexer na barriga. E depois eu tive a oportunidade de voltar e ver. Com você pregando? Eu tava pregando no dia. Mas foi mais a fé dela do que a minha pregação, com certeza. Eu tô amadurecendo, porque eu não fiz a piada que eu Ele queria ia fazer a piada. Mas eu não vou fazer. Olha só, comigo já aconteceu diversas coisas, inclusive tem situações na ilha onde eu trabalhava. Aham. Trabalhei durante um tempo em Sim. uma ilha de um grande nome aqui de Angra, e aconteceu muita coisa naquela ilha, muita coisa. Uma delas foi, tava 1h da manhã, eu trabalhava como segurança vigilante, né? E tava 1h da manhã conversando com os amigos em um grupo específico, com 4 colegas em um grupo da igreja, a gente trocando ideia. Aí surgiu como é que é a ilha e tal, como é que é a casa aí, porque é de um grande nome, né, do Brasil. Aí eu fui e tirei uma foto panorâmica assim, botei o celular no bolso e fui fazer a ronda. Bateu o bastão, né, que a gente conhece bem, né? Bateu o bastão lá na ilha. Nisso, tô o celular vibrando. Quando eu voltei, aí quem é essa que tá aí, quem é essa daí? Quando eu fui olhar a foto, tinha uma silhueta de uma mulher. Bem assim. Nossa, eu lembro disso. Cara. Você chegou a ver essa foto? Eu cheguei. A E tipo Débora assim, chegou. na foto dá pra ver perfeitamente uma mulher assim com um vestido Vermelho, vermelho, né? isso. O cabelo meio preso assim aqui atrás, assim. Nossa, gente, ó. Ó, terrível, tá? Horrível. Eu tô achando que eu tava brincando. Aí depois Mas dava pra eu ver. tirei uma outra foto assim, do mesma direção de onde apareceu a mulher. Aí apareceu 3 imagens assim no vidro. Tipo, é sinistro, cara, sinistro. Acontece, Ó, cara. falar Cara, arrepia. é um negócio, Ó, cara. isso que é uma coisa, né, Cláudio, que a gente às vezes fala que nós somos cristãos e não, muitas das vezes passa desapercebido. O mundo espiritual, ele é real. É real. Ele é real. Independente de você ter ou não religião, o mundo espiritual, ele existe, sabe? E muitas das vezes tá ali à sua volta e tal. E naquela ilha, pelo histórico que já tinha, né, de quem era a ilha, não vou falar, que senão Sim, né, sim. a gente pode ser cancelado, mas pelo histórico que já tinha de sacrifícios, de altares lá e todas essas coisas, foi bem complicado. Aí no grupo todo mundo, aí foi interessante, né, que eu acho que isso aconteceu numa segunda, e eu preguei na quinta, peguei na quinta, e na quinta eu preguei sobre Efésios, né. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. O e livro tal. de poder da Bíblia, né? Um livro maravilhoso, tipo, cara. Sou Peguei fã. sobre isso e uma das experiências, né? Porque foram várias ali. Máquina de lavar ligando sozinha, essas Cara, coisas. sobre Efésios, eu conheci um pastor Adrian Nassif. Abraço pra você, Adrian. Ele era um grande mestre, assim, fera no grego, fera mesmo. E aí eu fui falar, que fui pedir a tutoria dele. O nome dele que é Alex, o que é o nome dele? Adrian Nassif. Cara, ele me falou assim, vai pra casa e lê Efésios 60 vezes, e depois volta aqui e a gente pode começar. Caramba. Foi isso, cara. Ele era genial. Quando eu fui na casa dele, Alex, ele tinha uma estante que tinha só comentários de Romanos. Pelo menos 112 comentários só de Romanos. Falei, gente, esse cara, ele era muito bom. Ele citava o Novo Testamento em grego, assim, como se estivesse falando de... Tem muito cara bom dando por aí, receita né? muito cara bom. Então, muito cara bom. eu acho que já deu, né? Pode. Vamos lá? Gente, vamos pra última pergunta aqui. É porque tem muita pergunta repetida, né? Mas essa aqui é meio complicada. Bom, quem foi que fez? BES S2, não sei. Gente, cada nome que esses alunos colocam no Instagram, mas tudo bem. Oi, tudo bem? Bom, essa pergunta é para o Cláudio. Graças a Deus. Então, Deus é pai, não é padrasto. quais são os... Boa. Ele tá rindo de nervoso. Eu tô aqui assim, eu mexendo na garrafa, bem assim, ó. Vai. Vamos lá. Quais são os conflitos da pré-adolescência até entrar na adolescência? Ele botou aqui, meu nome é Bernardo. Bernardo.
Qual Deve deles? ser pode ser o filho da Mônica, né? Lá, Bernardo. É ele mesmo, é o ele filho da mesmo, da Mônica. tia Abraço, Mônica. tia Mônica, abraço, Bernardo, lá do shopping, do 6º ano do shopping. Então, os maiores conflitos da pré-adolescência para a adolescência é primeiro que ele já se enxerga como jovem ou adulto, mas ele quer a responsabilidade ainda de criança. Então ele tem a atitude de querer liberdade, de querer dinheiro próprio, maneira de se vestir, mas não tem assumir as responsabilidades. Isso se dá muito, não explicando de maneira folclórica, mas de maneira um pouco mais científica, porque na formação do adolescente, a parte responsável pelo juízo, a parte responsável por medir os valores, se forma depois do que a parte responsável pelos impulsos. Então o adolescente é só impulso. O pré-adolescente é só impulso. Uma chuva de hormônios, transformação no corpo, transformação da visão de mundo, sem você conseguir medir bem os valores, só vai dar isso. Ele vai entrar em conflito, por exemplo, com os valores dos pais. Ele não vai entender limites. Ele não vai entender porque ele não sente sono mais 10 horas da noite e a mãe quer que ele durma 10 horas. Ele não vai compreender isso. Ele não vai entender se, por exemplo, ele conversa na rua sobre um determinado assunto e ele não pode assistir um filme que tem aquele assunto, porque ele não sabe que a mãe não entende que ele conversa sobre aquilo na escola. Isso é muito complicado. A relação entre pai e filho, entre pais e filhos aí, geralmente é de conflito, primeiro, de linguagem. Você deve ter passado por isso, a Débora também. Você chegar falando uma gíria e sua mãe dizer, não é Que pra isso, falar isso em menina? casa. Que isso? Na Bahia a gente fala muito véi. E aí, véi, não sei o que, tá ligado, véi? Minha mãe odiava, meu pai odiava o tá ligado. O tá ligado, meu pai odiava simplesmente. Mas era a linguagem que a gente falava na rua. E aí, pra eu compreender que a linguagem ofendia meu pai, porque ele tinha me criado de uma outra maneira, era impossível naquela época. Porque eu era totalmente impulso. O adolescente, especialmente quando você tá na pré-adolescência, que seus hormônios são potencializados. Alguns hormônios que eram produzidos em pequenas medidas, agora eles têm um pico, uns multiplicam por 100 vezes a produção. Imagina isso numa decisão. Sim. Na hora ali do pai dizer só, senta. Cara, ele tem, se antes a resposta dele era única, agora muda. Porque ele começa a vislumbrar outras possibilidades. Por exemplo, por que eu tenho que sentar se eu não quero? E aí que muitos pais desistem, né? Isso, esse é um problema. Esse que é o problema, porque na verdade, eu sei que pergunto pra você, mas, né, Claro. eu sou pai de Você é adolescente. pai de um pré e uma criança, né? Nós, na função de pais, nós temos que impor limites pros filhos. Isso é o fato. Porque se nessa fase que o Cláudio está falando, na fase do impulso, né, que Freud vai falar muito bem sobre isso na psicanálise, na fase dos impulsos, né, se não houver um diálogo entre os pais e o filho ou a filha, fica muito difícil. O que eu vejo muito acontecer, inclusive eu estava conversando sobre isso com a Ana, coordenadora. Muitos pais desistem nessa fase. Não consigo mais controlar, não consigo mais conversar, não consigo mais dialogar por causa da defasagem na linguagem, Isso, né? isso. Que nós já conversamos sobre isso, e por causa dos mundos que são diferentes. Então, por não conseguir, desistem. Isso. E o que acontece, Cláudio, quando eles desistem? Essa criança é arremessada na escola, daquele jeito. E quem tem que corrigir isso? Quem tem a obrigação? Teoricamente, são os pais. Só que isso às vezes é transferido para a escola. Delegado, né? Exatamente. Eu não consigo, então a escola tem que fazer. E escola não é para isso. Até porque o pai, ele sabe o histórico do filho. Sim. O professor convive com o filho às vezes 2 horas por semana. A gente não conhece o histórico. Não conhece. Então, 2 crianças podem reagir de maneiras completamente diferentes na mesma ordem. Uma criança pode estar acostumada a ouvir fica quieto. O outro tem que ser muito mais do que isso para que ele entenda, porque a vivência que a gente tem em sala de aula é um fragmento, é só um framezinho da vida. Não é nem um corte, né? Um corte de podcast, não é nem um Sim. corte do que a gente pode entender que aquele aluno viveu. Tem muita criança que é filho único. Né? Isso. Então, geralmente o filho único, ele não ouve muito não. Até porque não tem irmão para poder dividir nada. Isso. Então isso. a atenção do pai é só pra ele, tudo é só pra ele. Às vezes até um pai rígido, um pai que disciplina, um pai que cuida, um pai que orienta. Só que é só ele. Ao contrário de uma pessoa que tem 2 filhos, 3 filhos. Eu tenho isso lá em casa. Vira a volta e estão brigando. Falo, pai, vocês têm que se entender. Se resolvam, que se eu
for interferir, eu vou interferir do meu jeito, então se resolvam. Então, eu acho que isso é importante, porque quem tem um filho único, coloca esse filho único na escola, lá ele vai ter acesso a outras pessoas. E lá ele vai ouvir não. Eu vejo muito isso acontecer, sabe em quê? Na educação infantil ali, com a Ana Magda, com a Marta, com o pessoal. Porque a criança chega, tudo é dela. Não entende que esse carrinho aqui é o pra seu. dividir com não outros. entende que esse carrinho é o seu e esse aqui é o meu. Ah, tá. Entendeu? Vê esse aqui eu quero e pega. Aí quando pega, dá aquela confusão. E nesse relacionamento, nessa situação, vai se moldando ali também uma pessoa. Então a escola é muito importante nesse sentido. Só que a obrigação de educar o filho não é da escola. A obrigação de educar o filho são dos pais. O que tem acontecido? Os pais têm transferido, têm delegado, como você muito bem disse, para terceiros esse ofício, que não é da escola. Aí a gente lida com certas situações que não deveria lidar. Né? E em relação à adolescência, onde entra a pergunta do filho da Mônica, não é? Isso. Filho da Mônica, essa transição entre essa fase de impulso, né? Para qual é o nome da outra fase que eu esqueci? Tem a fase do impulso e tem essa fase do amadurecimento, não é isso? Do amadurecimento emocional. Tá formando o córtex frontal, né? Isso. Se você tá ouvindo a gente aí que é filho, entenda os seus pais. Entenda que os seus pais querem sempre o melhor pra vocês. É isso. A grande questão é que o filho, ele é sempre muito imediatista, né? Eu quero ir no Beto Carreiro. Só que o pai, ele tem uma programação anual. O filho só visa aquele momento. O que é Beto Carreiro? Só pra mim saber. Eu nunca fui, mas eu sei que é um parque que a Débora já foi. Não fui, não. Não foi, não? Gente, eu fui na Disney, mas não fui no Beto Carreiro. A Manu Caraca. foi... Não, gente. Disney? O que é Disney? Eu fui naquele parque que tem um minhocão. Fica rodando Ah, assim. é aquele ali que tem na Praia da Nil? Eu fui no parque Esse mesmo. da barraquinha, esse mesmo. Isso. Aquele que as pessoas rodavam e os celulares voavam. Pegou essa época? Tipo isso. Carteira, celular, moeda. Essa é boa, hein? Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Vou me despedir de vocês. Não! A gente tem que ir embora. Não! Não, mas eu vou embora, mas vocês A continuam audiência aí. caindo em 3. Em 3, Dois. 2, 1. Gente, beijo pra vocês. A Débora Até merece a um próxima. like? Gente, deixa um like aí. A Débora merece se inscrever no canal? Compartilhem. É claro que a Débora merece um like seu, se inscrever no canal. Ó, dependendo da quantidade de likes aí e tal, a gente vai trazer a Débora de novo e de novo e de novo. A gente pode deixar Quem esse... sabe sempre. Aqueles A gente pode sempre fazer um episódio desse e a Débora participa com a gente aí, hein? Exatamente. Gente, Olha aí. Tá aí fala assim, sei, se vocês quiserem. a Débora fala, tô aí pra jogo. Depois a gente não conversa o tô meu fazendo cachê. nada mesmo, Depois tô aqui mesmo. a gente conversa o meu cachê. tô aqui mesmo. Sabe quando você esperava alguém sair pra contar fofoca? Eu vou esperar a Débora sair Eu pra gente também. fazer o momento sementinha. Ah, não. Vamos. Vamos fazer. Tô brincando, gente. Não, mas eu vou sair, vou fazer uns negocinhos, umas gravação aí, depois eu vou embora. Tá bom. Tchau, gente. Beijo pra vocês e até a próxima aí. Beijão, Débora. Valeu, Tchau. Débora. Então, Alex, agora que a Débora saiu, vamos falar mal, né? Isso. A gente tem uns Você viu momentos o cabelo dela? Podia estar melhor, não Você podia? viu? Eu também acho. Tá... Aquela- Você viu o frizz? Aqui Pô, ainda, aquela hein? ponta... Ah, tá. tá. Aquela calça verde tá parecendo um abacate? O cabelo tava com ponta dupla? Hã? Eu vou conversar com a Margarete, ela tava mostrando bem a barriga, você viu? Pelo Conversar com a Margarete, com o Lucas, com o Alan. Pelo menos a gente viu que não tem piercing. Então, já que ela foi embora, vamos continuar Vamos agora. falar mal, né? O momento, o momento sementinha. Sementinha. Alex. O Sementinha de hoje, o momento Sementinha, tá, gente? Que nós falamos os fatos inusitados que aconteceram na Isso, escola. isso. Só que o de hoje isso vai ser só com funcionários. Então, Alex, você sabia que você corre o risco? Você corre o risco de tropeçar num celular lá no CMA? De quem é esse celular, Cláudia? A Andréia, que é a moça da limpeza. Andréia, beijo, Ana Vitória. E que cozinha pra Beijo gente, pra você. inclusive. Isso, deixa tudo Altos limpinho. rangos da hora. Isso, a quadra nunca tem areia porque ela lava tudo, fica tudo bonitinho. Isso. Mas ela tem sabe aquela Dory do Procurando Nemo que esquece as coisas? Alzheimer. É isso. Essa palavra que você não quer usar, eu acabei de usar. Ela tem Alzheimer. tem. Cara, você consegue encontrar o celular da André em qualquer lugar da Em escola. 300 lugares Eu diferentes. já encontrei na quadra, em cima do muro da quadra, eu já encontrei no quartinho, eu já encontrei em cima da mesa da cozinha. E ela tem um amor no coração de acreditar assim: meu celular vai voltar. É tipo um bumerangue, vai voltar pra mim. Vai voltar. Ela acredita piamente nisso. Não sei, essa fé. André, explica pra gente de onde é que vem essa fé. tá? Exatamente. De você acreditar que o celular vai voltar miraculosamente pra você. Deixa eu contar pra você uma coisa, André. Um dia ele não vai voltar. E vai ser muito triste e nós fizemos a nossa parte. Estamos avisando aqui. É, nós estamos avisando, tá? Porque se eu achar a próxima vez, eu não devolvo.
Inclusive, tava até. É verdade, né? Salário de professor é pouco, vender um celular. Dá um dinheiro, não dá? Dá um dinheiro. Mas você sabe que a André é brava, né? O problema é se ela seja mais de bater na gente, né? Eu não. Eu corro. Não, o Alex fez jiu-jitsu, já lutou boxe. E eu só sou bom correndo. Eu não sei se eu tô na vantagem nisso aí, cara. A André pega aqueles bancos que ficam ali em cima da cadeira. Ela pega assim um banco com uma mão só. Ela pega brincando, pega eu e o Beto. Aliás, Beto. Abraço, Beto. O cara mais 1001 utilidade da história do CEM. Beto, beijo no seu coração. Fechamentaço. Cara, demais. Eletricista, pianista, carpinteiro. Tudo. Planta bananeira, chupa cana, assovia tudo ao mesmo tempo. Cara, o Beto é incrível. Sabe um fato interessante, isso aqui não tá nada programado, né, sobre o Beto. A gente até notamos só 2 aqui. Mas um fato interessante, muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu encontrei com o Beto no ônibus. E num diálogo que eu tive com o Beto no ônibus, ele falou pra mim sobre a possibilidade de fazer faculdade, de estudar e tal. E foi por causa daquela conversa que eu iniciei esse processo. É mesmo, interessante, cara? Né? Porque ele falou pra mim que ele tinha passado por um processo, tinha estudado, a Margarete tinha ajudado ele, né, lá na escola. E foi exatamente que depois de muito tempo pensando, lembrando dessa conversa, até comentei com ele sobre isso, que foi a partir daquela conversa que surgiu a ideia de eu entrar pro magistério. Cara, que coisa extraordinária. Beto, você tá motivando pessoas mesmo sem saber, tá, Betão, Beto? tamo juntão, hein? Seu amigão. Então, mas você me tinha para aí? Não para. Não, porque quem tem limite é município, né? Exatamente. Minha esposa, temos que falar sobre a tia Martinha. Não. É que tem que falar tia Martinha. Tia Martinha, né? Tia As Martinha, crianças. né? Tia Martinha. Meu Deus do céu. A minha esposa, gente, Não contamos, já tem 1 hora, valeu 1 hora e 1 minuto. Tá bom. É só pra vocês terem ciência. Tá. Beleza? Não, o tempo é com vocês, mas só pra vocês terem noção. Tá. Beleza? Tá, Beleza. aí o que eu faço agora pra voltar de onde eu tava? 1, 2, 3, já você segue. 1, 2, 3. Então, como eu estava dizendo, a minha esposa é fenomenal. Espetacular. Né? Espetacular. Gente, maré alta, chovendo horrores. Não essa última chuva que afetou a Monsuaba, né? Mas a chuva anterior. A chuva anterior, né? A penúltima. Maré estava muito alta, chovendo bastante. Tô deitado na minha cama vendo uma Netflix com ela e tal. A gente viu a postagem no Instagram de uma rua ao lado com água já até a cintura. Aí eu falei, a nossa rua é alta, minha casa é alta, mas vou dar uma olhadinha. Quando eu cheguei no portão da minha casa, a água já estava entrando no portão da minha casa. Tava chegando no carro já. Aí então aquele auê, aquele corre-corre, vamos levantar as coisas, que a água vai entrar. Comecei a levantar tudo. Os meus filhos não estavam comigo, eles estavam na casa de um pastor da nossa igreja, passando um dia lá com eles, inclusive dormiram lá por causa do ocorrido. Aí tava naquela botando tudo pro alto e tal, uma corrida eu, meu irmão, meu sogro. Aí a minha esposa cismou de olhar como estava a rua. Meu Deus do céu. Nado sincronizado, salto ornamental. Aí o que aconteceu, gente? A água levantou a tampa do bueiro e levou a tampa do bueiro. E sabe onde é que ela foi parar? Ela não o bueiro, não a tampa, né? A Marta. Ela foi parar dentro do bueiro. Ela deu um tibum. Gente, ela mergulhou no esgoto. Cara, inclusive foi até bom ter parado de chover, senão a Marta tava descendo até hoje aí. A Marta, sendo levada quase veio parar na praia do Anil. Cara, eu moro na Japuíba. Imagina a cena da Marta afundando de vez. Vocês, pais que são do infantil, imagina a tia Martinha tão firme, como vocês veem aí. Não, me dê seu filho, carinhosa. Mergulhando em um esgoto. Meu Deus, e assim, mas mergulhando. Uma coisa. E ganhou a marca até hoje, a medalha. Ganhou, né? Cortou a perna. Mas o que mais interessante foi a minha reação, porque eu não vi. Quem viu foi meu irmão. Eu tava levantando as coisas, a Marta caiu. Eu fui ver, ela tá vindo toda molhada, né? Até com o cabelo pingando. Parecendo uma pata. Meu Deus. Aí eu pilhado, né, na hora, eu falei, parabéns. Foi pro portão, eu aqui levantando as coisas, você foi ver a rua, como é que tá, parabéns. Só que eu não sabia que ela tinha machucado, né? Aí ela entrou sem graça, aquele jeitinho, ela entrou. Machucou. Aí foi no banheiro, tava tomando banho, ela me mostrou e aí o coração, aquela doída, né? Cara, então, eu fico até a dica aqui pro COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, se tiver precisando de alguém pra salto ornamental, Martinha. 100 metros rasos, raso porque era água na cintura, pega a referência, chama a Martinha, tá? Ela tá bem, ela tem treinado isso, toda vez que chove aqui ela treina isso. Pode chamar a Martinha. Ela ficou muito famosa com isso na escola. Claro. Ela tava indo embora, ela, a Raíla e a Camila, ela tá de bicicleta, mas ela vai empurrando ali até onde a Camila e a Raíla vão, né? Lá na loja do esposo da Raíla. Aí passou uma mãe de carro do lado e falou, Martinha, é o bueiro! E foi embora.
uma mãe aleatória da escola. Ei, Martinho, o bueiro. É só assim. Isso tinha que ser gravado, cara. Isso é patrimônio da Ela humanidade. chegou em casa rindo, a Bessa me contando. Eu tô contando isso aqui, gente, porque ela não liga, não. Minha esposa é um amor. Quem conhece ela sabe. Tá? Então, nós ficamos por aqui hoje. Maravilhoso esse episódio. Alex, alguma colocação? Não, cara, eu queria dar um tapa em você, mas você não me chamou de careca hoje. Então, eu tô com medo de... Porque o Alex, né, lutador, e a gente pensou em fazer... vamos fazer uma chamada do Will Smith, só que eu ia ser o Chris Rock, né? Aí eu não falei... Não sei se ia ser vantajoso eu falei, pra mim. vou botar você pra dormir. Aí ele desistiu. Meus semeeiros do meu coração, ó... Beijo no coração Forte de vocês. abraço pra vocês. Até o próximo episódio. Ó, não. Fala. Não vou falar, porque a gente vai falar no momento no diário de classe. Fica aí porque tem diário de classe. Diário de classe. Durante essa semana, no dia 14, que é na quinta-feira, vai ter a Páscoa, né? E nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa na escola. E esse ano tem um diferencial. Sim, porque o SemearCast estará na Páscoa. Porque nós vamos gravar diretamente da quadra Ao um episódio. vivo, Brasil! Ao vivaço, Brasil! Vamos gravar um episódio do SemearCast lá da quadra, falando sobre a Páscoa, o contexto histórico, como a escola enxerga tudo isso. E após esse dia, Isso. nós vamos entrar em uma fase muito, muito difícil das nossas vidas. Tristeza. Eu estou muito triste que eu vou ficar 15, 16, 17, 18 Meu em Deus casa. do céu. Feriadão, galera. Sexta, sábado, domingo e segunda? Sexta, sábado, domingo e segunda. Começa dia 15 e termina no dia 18. Dessa vez eu tô fazendo o papel do bonzinho e lá vem o malvadão. Então, passou o feriado, descansou? Ficou em paz? Então se liga, dia 19 começa a nossa semana de provas. Na terça-feira, vá preparado. Pega o seu feriado e fala o seguinte, vá pra ilha, se divirta, mas tire alguns dias para você estudar, porque você sabe que no dia das provas o vulgo malvadão aparece. Então prepare seu coração. Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, dia 19, na terça-feira, começa a nossa semana de provas. E não adianta as respostas mirabolantes, né? Não, nem vem com o que é Estado, Rio de Janeiro, nem vem como com terminou o apartheid, morto. Esse tipo de resposta não vai rolar, viu? Não vai colar. E a nossa última notícia é que, já falamos sobre o dia 14, no dia 30, anota na agenda, nós vamos estar gravando novamente aqui junto com o Marcos, no nosso estúdio. E nesse dia, vamos estar com a participação da Margarete, ao rainha vivo, gente. Margarete Inácio Medeiros. Ao vivo com a gente. Vai ser o primeiro episódio ao vivo que nós vamos estar gravando aqui. E justamente nesse primeiro episódio vai estar presente a diretora geral da Rede CEIM e também a diretora do CMA, nossa Margarete, mãe da nossa querida Débora, que saiu há pouco, que estava conosco, tá? Então anote aí na sua agenda, dia 30, sábado. 14 horas. O primeiro episódio ao vivo do SemearCast com a participação de Margarete, a diretora-geral. Você que é pai, que quer ouvir a história da sua escola, você que é aluno, que quer contar a história da sua escola, porque a nossa escola não caiu de paraquedas, não surgiu do nada, né? Tem muita coisa envolvida aí. Você vai conhecer um pouquinho da história da Margarete, um pouquinho da história do Instituto CMA e da Rede CEIM. É isso aí. Contamos com vocês. Forte abraço.